E aí, pessoal, mais uma vez juntos aqui, começando mais um podcast, mais um episódio do nosso Café e Barba. Eu sou o Joel Teodoro, estou aqui com vocês novamente. Eu sou o pastor da Igreja Presbiteriana do bairro Imperial, em São Cristóvão, bairro aqui da Zona Norte, indo para o centro do Rio de Janeiro, ali na rua Euclides da Cunha 210. Nosso culto dominical é às 17 horas. Então você é meu convidado e eu estou aqui mais uma vez com Alan Cioli, sob os auspícios da parceria com nosso Café com Aslan. Fica ali na rua Ubaldino do Amaral 80, na Praça da Cruz Vermelha, e do nosso estúdio Café Cast. Não vou deixar o endereço, mas vou dizer para você que você consegue ver aí nas legendas o contato do Café Cast, que é o nosso estúdio aqui no qual nós gravamos. Então, se você precisar, conte com a ajuda deles, com os serviços deles. E nós estamos juntos, né, Alan? Mais uma vez, fala aí você, sua igreja. Sim, mais uma vez, Alan, plantando a Igreja Presbiteriana Esperança em Nova Iguaçu, ali na travessa Professor Vitorino Cardoso de Matos, número 168. Nós estamos lá aos domingos, 10 da manhã e 18 horas, né? E hoje, mais um episódio, mais um momento, onde nós vamos falar sobre cultura, fidelidade, superficialidade, e como, do que se trata tudo isso junto. Na verdade, como no meio de uma cultura que valoriza, ou será que valoriza? Eu acho que a gente também... né? Será? Será que é isso mesmo? Será que essa cultura percebe isso? Que o que ela está valorizando são questões superficiais, passageiras, né, etéreas, mas como ser fiel a Deus, como ser fiel a princípios dignos, no meio de um turbilhão de pressões para algo diferente disso. Bom, e a gente está num tempo em que a gente já tem muita dificuldade em ter amizades, né? Exatamente por essa superficialidade. Então, o que as pessoas chamam de amigos, muitas vezes são seguidores de mídia social. As pessoas já confundem isso. Quantos amigos você tem lá no Facebook, né? Quantos seguidores você tem no Instagram? Não é nem amigo, nem seguidor. É gente que clicou lá. Você nunca viu na vida, nem vai ver, né? Você vai morrer sem ver aquelas pessoas, a maioria delas. E, rapaz, às vezes dá uma pena, porque parece que realmente há alguma relação ali, né? Eu andei limpando, fazendo uma limpa no meu Instagram. Eu tô lá ainda, né? Não, você tá lá. Tá, beleza. Mas eu andei fazendo uma limpa, dentre alguns motivos, mas um deles é exatamente por isso, por querer não cultivar nem em mim e também nem em outros, né? Uma falsa ideia de que realmente há um relacionamento e uma conexão com gente que só tá ali e há mais de ano não se fala, e nem ali, e nem ali, né? Mas por quê? Porque por causa dessa pressão cultural de que você tem que ter esse tipo de interação, de falsa interação, né? E então, usando isso como exemplo, onde eu comecei a deslikear algumas pessoas, foi uma decisão que não foi fácil, mas para manter essa clareza em mim mesmo. Não existe isso. Não. Sobrou alguém? Sobrou uma meia dúzia? Sobraram algumas pessoas. Beleza. Isso também gera outro tipo de coisa, né? Por exemplo, hoje você quer saber das coisas muito rápido, né? Uhum. Você as pessoas se satisfazem hoje com o título da manchete. Eles não querem mais saber o que houve, né? No título da manchete, eles já são levados a pensar que já tem o conhecimento daquela notícia. Então, em um segundo, você quer saber o que está acontecendo no mundo todo.
Então, tudo isso aí faz com que haja superficialidade, assim como um amigo virtual não é um amigo, uma notícia instantânea não é uma notícia, você não tem conhecimento daquilo, né? As amizades são rarefeitas, né? Os relacionamentos são líquidos, né? Então, por aí vai. É nesse tempo que a gente está e é no meio dessa cultura esquisita, né? Que está sempre pela superfície, nunca se aprofunda, que a gente se pergunta, né? Como é que eu posso ser fiel? Né? No meio disso tudo, como é que existe o conceito de fidelidade no meio dessa confusão toda, né? Porque tem aquele ditado, né? A pressa é inimigo da perfeição. Parece que a gente vive, esse ditado continua sendo verdadeiro, né? Na maioria dos casos, mas parece que tem vamos dizer assim, uma adaptação dele. A pressa é inimiga da profundidade, né? E isso aí parece que surge. E a gente se acostuma. O problema é que a gente se acostuma com isso, né? Você vê isso, por exemplo, essa dificuldade de verdadeiros vínculos, né? De verdadeiros compromissos, vínculos duradouros. Me lembro de uma vez conversando com uma pessoa, e papo vai, papo vem, porque a dificuldade de alguns na escolha, né, de um namoro e casamento, né? A conclusão que a gente chegou é o seguinte: é que na verdade as pessoas não querem perder as oportunidades. Então, porque se eu firmo um compromisso de fato com alguém, em tese, né, isso pelo menos é para acontecer. Vai perder alguém melhor. Mas você saiu do mercado, né? Você não saiu da prateleira. Saiu da prateleira. Só que ninguém quer sair da prateleira por causa das infindáveis possibilidades, né? E aí eu estou falando de um relacionamento amoroso, mas um relacionamento fraternal também, onde, porque o cultivo da amizade, ela requer tempo, requer sacrifício, esforço, requer que você baixe a sua guarda, né? Que você se abra para a pessoa, mas isso, ninguém tem tempo para isso. Né? A pressa é muito grande, então não dá tempo. As pessoas têm dificuldade de querer criar vínculos profundos com outras pessoas, porque, meu irmão, vai demandar uma vida, né? Para você ter essa amizade profunda. Você quer ver um exemplo prático disso? Que eu descobri que tem um monte de gente fazendo. Por exemplo, sujeito é solteiro. Tô falando de igreja, viu? Você imagina fora da igreja o que é que não rola. Sujeito é solteiro. Aí ele tá com o radarzinho dele ligado porque ele quer sair da solteirice dele. Aí ele começa a conversar com a menina. O que é que ele faz? Ele pede o Instagram, o WhatsApp, eles começam a falar pelo WhatsApp. Só que se ele chegar ali na esquina, ele já arranja o WhatsApp de outra. Ele está com um WhatsApp de 4, 5 meninas e ele vai jogando. É como se fosse loteria. É uma roleta e ele quer ver quem vai sair na frente. Cara, isso é extremamente infiel e desleal. Porque digamos que ele esteja conversando com 5 meninas ao mesmo tempo. As 5 estão achando que ele só conversa com ela. Isso é mentira. Isso é sofisma. Isso é hipocrisia, né? E por aí vai. Eu descobri que isso é a coisa mais comum que existe hoje. E o cara fala assim, não, mas eu ainda não tenho responsabilidade. Sim, não ainda não tenho ninguém. Compromisso. A tua palavra foi pro saco, né? Porque se você pede o WhatsApp para a menina e começa a conversar com ela, é óbvio que ela tá achando que você tá interessado nela. É óbvio, né? Só um energúmeno ia pensar o contrário. Cara, eu descobri que isso é a coisa mais comum que existe. Dá vontade de quebrar a vitrine do cara para ele sair de vez. Sim. E aí você junta tudo isso, e aí o tema também é essa valorização cultural, não é? Que vai reforçar essa prática, esse estereótipo e tudo mais. Quer dizer, você junta tudo isso com a ideia uma busca constante por um entretenimento, por algo que
de alguma maneira, reforce essa superficialidade. Por exemplo, hoje em dia, esse é o padrão, é o comum, né? O que não era há tempos atrás. Eu precisava conversar, precisava é modo de dizer, não era nada sério, né? Mas eu e minha esposa marcamos com um casal da igreja para comer uma pizza. Mas por quê? Apenas para criar ali para comer pizza, para ter um bate-papo, uma coisa ali, não era nem nada, nenhum assunto específico, mas criar um relacionamento ali de amizade. Rapaz, o meu erro inaugurou, né, uma pizzaria na cidade, lá, próximo à igreja. Vamos lá, né, comer uma pizza lá. Rapaz, eles chegaram primeiro, eu cheguei logo depois. Nisso que eu tô subindo, eu tô ouvindo aquele som alto. Eu falei com a minha esposa, falei, olha, prevejo uma situação bem ruim. Quando a gente chega lá, o casal já estava lá, só tinha lugar mais perto ali do palco, ali tinha música ao vivo. Cara, na cara deles dava para ver o incômodo. A gente subiu e era um lugar que você meio que tem que reservar. Uhum. Aí eu falei com eles, olha, vamos embora. Não dá não. Vamos procurar outro lugar. Ou seja, um ambiente que é um ambiente familiar, né? Não era nada demais. Uma pizzaria. Em que você deveria estar ali com família, amigos, né? De repente um início de namoro para quem... E ter um ambiente para você conversar, o próprio ambiente... Eliminou a possibilidade de conversa. Eliminou qualquer conversa. Eu fiquei me perguntando, essas pessoas estão saindo de casa para vir para cá, afinal de contas, para quê? Caro. Foi até um bom... Quando eu vi o cardápio também, aí que eu falei, vambora. Vambora. A gente não vai conseguir conversar. O negócio é caro. Isso aqui é para bater foto, jogar no status, onde quer que seja, para que as pessoas deem like. Saibam que você foi lá. Saibam que eu fui lá, que eu tenho algum status por poder pagar aquilo, e nem posso, né? Mas você gera essa superficialidade. Então, quer dizer, isso aqui é só para, como diz a frase antiga, para o inglês ver. Você sabe onde é que isso aí se repete, Alan? Igreja, na hora que o pessoal chama de momento de adoração. Uhum. Ninguém escuta ninguém, você não escuta uma voz. Se Deus não fosse Deus, nem ele ouviria. Ele só ouve porque ele é Deus. Uhum. Porque, cara, é um negócio assim impraticável. Rapaz, Alan, vou confessar aqui. Tem uns lugares que eu vou pregar que quando eu subo ao púlpito para pregar, eu tô com dor de cabeça. Porque é um negócio descontrolado. Na maioria das vezes, o pessoal sabe tocar bem, canta bem, mas é uma apresentação. Ou seja, o povo foi jogado num poço de superficialidade que nem o sujeito consegue escutar o que ele próprio está cantando. E o cara que é fiel ao Senhor, está ali naquele meio, ele quer externar pelo cântico a sua adoração que sai do coração, né? Mas ele vai traduzir na forma de cântico, ele próprio não sabe se está cantando direito, porque ele não consegue ouvir. Ele não sabe nem se está afinado, porque ele não consegue. Exatamente esse negócio aí. Ou seja, elimina a possibilidade de você ter profundidade. E, bom, são as pressões, então, que todos nós estamos o tempo todo, como num submarino, né? Recebendo as pressões externas e lutando para o casco não amassar, né? Lutando para não ceder. Agora, como que a gente... Que armas a gente pode usar? Como que a fé cristã pode nos levar a reflexões diferentes e orientações diferentes? Bom, eu acho que o primeiro, e aí você não pode estar nem nessa pizzaria, nem na igreja que eu acabei de falar, a primeira coisa é a meditação. Né? Você tem que aprender a meditar na palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz você mergulhar, você ser profundo. Né? São os exercícios espirituais. Mas
talvez o mais difícil hoje seja a meditação naquilo que Deus nos falou, e o que Ele nos falou está lá na palavra, né? Meditar nas coisas do Senhor dia e noite ao longo da vida, está lá no Salmo 1, é algo que a gente tem visto muito pouco, né? Pouca gente tem feito isso, ou seja, não é que a pessoa não queira, é que ela não criou o hábito, ela não se apropriou desse exercício, então ela fica sempre no que é superficial, ela não se aprofunda, né? A primeira coisa que eu me lembro aqui é a palavra de Deus. Sim, sim. E, quer dizer, nesse processo, olhando novamente para a palavra e para a meditação, tudo que ela vai trazer como proposta de profundidade, né? Uma fidelidade à constância da fé, né? O discipulado que Jesus promove. Negue-se, né? Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz. Toma a sua cruz. E vem atrás de mim, né? Sim, sim. Que mais? A Bíblia, é engraçado que a Bíblia do começo ao fim fala de árvore, né? Tinha árvore no Éden, vai ter árvore lá no final de tudo, na eternidade vai ter árvore. Tem árvore lá do Salmo 1, que a gente acabou de falar, junto aos ribeiros. Tem árvore lá de Jeremias, né? Jeremias 17 fala do enraizamento, né? São as raízes profundas. Olha só, a raiz rasa, ela não segura a árvore no vendaval, não. Você vê, puxa, como é que uma palmeira fica de pé naqueles vendavais no meio do deserto? Vai ver a raiz da palmeira, você vê. Ela não cresce só para cima, não, é para baixo também. Tem aquelas árvores tipo amendoeira, né, que eram muito comuns no Rio de Janeiro, hoje estão bem menos. Mas a amendoeira tinha uma raiz que quebrava tudo por baixo. Quebrava manilha, quebrava tudo. Por isso que foi diminuindo, né? Até onde eu sei. Levantava a calçada, né? Estufava tudo, porque a raiz dela é muito forte. E assim tem que ser o crente. Ele não pode ser superficial. Sim. Ele não pode ficar ali na superfície, né? Ele tem que gerar raízes profundas, né? E a Bíblia é cheia disso. Então a profundidade nos dá solidez. A profundidade faz com que a gente permaneça, enquanto a superficialidade tomba, faz a pessoa cair, né? E é nessa profundidade que, inclusive, sofrendo as pressões externas, ser esse vendaval, né? A gente pode perder folha, pode dar uma envergada, mas tá firme, né? Não quebra, não cede, não passa a pressão que for, mas por essa profundidade bíblica, a gente se sustenta, ou é sustentado. Rapaz, você estava falando em perder folha, poda, né? Isso. Vem o pessoal, poda as árvores. Sabe que árvore queimada, não necessariamente ela morre? Sabia disso? Não. Pois é, tem queimada natural, né? Sim. Acontece, caiu um raio, sei lá, queimou uma área, X hectares lá. Tem árvore, cara, que você vai lá, ela tá o toco, preto, retorcido. Você volta lá um ano depois, ela tá cheia de broto, cheia de galho. Então, dependendo do que seja a tua raiz, você pode ser podado quase até o chão, queimado, folha arrancada, galho cortado, mas você volta a crescer. Então, a superficialidade é que é o contrário disso. Né? Se uma planta tem a raiz muito rasinha, se arranca ela inteira, tomba no chão, ela vai morrer. Uma planta de raiz profunda e forte, você pode deixar ela quase no toco, que ela vai voltar a brotar, por causa da raiz. Né? Não sou agrônomo, não. Sim. É coisa que andei lendo por aí. E o que nos faz resistir a tudo isso é exatamente a nossa fidelidade. A fidelidade a Cristo, a fidelidade ao Senhor, que é um Deus de profundidades, né? Deus não é um Deus de coisa rasa. E exatamente
esse Deus que é de coisas profundas, que nos exige fidelidade a Ele. Nós precisamos ser fiéis a Ele. Se nós formos fiéis a Ele, nós seremos fiéis também em outras coisas na vida. Porque somos fiéis a Deus, nós somos fiéis aos amigos, somos fiéis aos cônjuges, somos fiéis à igreja. A fidelidade ao Senhor se espelha também e se manifesta na forma de outras expressões de fidelidade, né? Sim. Mesmo nesse mundo raso. Sim. Então, quer dizer, um dos primeiros pressupostos que precisam ficar firmes aí é o fato de que a fé cristã tem relação com profundidade. Tem. Né? Tem relação com uma profundidade que, independente das circunstâncias externas, essa profundidade te mantém. Como que a gente pode cavar mais fundo? Tem um livro, já viu? Tem, Cave Mais Fundo. Lembrei dele agora. Eu acho que não sei se é da Editora Fiel. Não lembro. Não lembro. Mas o título é esse, Cave Mais Fundo, né? Rapaz, uma das coisas que a gente precisa é parar de se preocupar com as aparências. As aparências são exatamente aquilo que, estando do lado de fora, do lado visível, são as coisas mais rasas, né? É o que você vê, é o que os outros veem. E se a gente se preocupar demais com as aparências, a gente vai relegar a um segundo plano a nossa preocupação com as raízes, que de fato é o que nos importa, né? Quais são as minhas raízes, né? E uma das coisas é isso, é a gente parar de se preocupar com as aparências. Não quer dizer que a gente não vá se cuidar, não é isso, não estou falando disso, mas eu estou falando daquilo que a gente acha que nos identifica por aí. Vale menos a minha aparência do que o que eu sou de fato. Né? Pegando o exemplo da pizzaria e depois da igreja, dentro do que tu colocou, o que eu falei, né, da pizzaria, que na verdade a conclusão que eu cheguei foi essa: é um ambiente para você, é aparência, é para você ser visto pelos outros e os outros dizerem: eu queria estar ali porque ele está ali. A inveja, né? A comparação e por aí vai. Então, você não precisa disso. Primeiro, falando da pizzaria. Sim. Ou qualquer outro ambiente assim, né? Você não precisa desses ambientes superficiais para tentar se provar ou provar alguma coisa para alguém, né? E, olhando para a igreja, você não precisa ter uma síncope ou uma catarse necessariamente. Você não precisa disso num ambiente de culto para parecer espiritualizado. Sabe onde é que isso aí aparece? Quando você chama o sujeito para orar. O cara tá conversando assim, normal. Aí você fala assim: ô Joel, você pode fazer uma oração? Posso. Meu Deus. Aí o cara o cara muda. O cara muda na hora. Isso aí é uma tentativa. Sim. Pode ser até inconsciente, mas é uma tentativa. Então, quer dizer, a gente aprender a observar essas pressões culturais que já estão dentro da igreja e conseguir dizer: não. A profundidade da fé cristã não tem relação com essa estética. Isso. Com esse tipo de coisa, né? E que talvez aí um caminho para começar a aprofundar essa percepção, esse cavar mais fundo, vem com as práticas de disciplina espiritual. Né? Leitura da palavra, oração, com certeza, meditação, vida comunitária, né? A comunhão entre os irmãos. Então, disciplinas e ambientes propícios para você começar a descortinar e perceber o seguinte: dá para não ser sintético, dá para ser real, dá para ser verdadeiro, dá para ser profundo, né? Então, as disciplinas espirituais aqui como uma primeira ferramenta de refinar o radar. Rapaz, você está falando aí agora, eu me toquei de um negócio aqui. Por causa dessas disciplinas espirituais, você vai ter mais condições de se relacionar de modo intencional com o que de fato interessa, né? Com as pessoas, com os projetos e tal.
a gente talvez precise se fazer uma pergunta que vai ser retórica. Mas a gente, com essa pergunta retórica, acende uma luzinha. Será que andarmos por um caminho de fidelidade dessa natureza, aí tanto faz, ser dentro ou fora da igreja, isso é um caminho de contracultura no nosso tempo? Porque aí, como eu falei, é uma pergunta retórica, né? Uhum. Aí você que está de casa, se responde aí, né? Mas a gente já prossegue aqui. Sendo uma contracultura, quer dizer que a gente está indo na contramão dos outros. Então, indo na contramão dos outros, buscar Deus é uma contracultura. Uhum. Isso que você acabou de falar, né? Os exercícios espirituais, a oração, a leitura e a meditação bíblica, a comunhão com os irmãos, isso tudo não cabe mais nesse mundo. E exatamente por não caber que tem tanta superficialidade. O problema é quando a gente deixa isso entrar na igreja. Aí, no ambiente da igreja, que tudo isso deveria ser a razão da profundidade, se torna também um meio de superficialidade. Mas se o sujeito entender que também dentro da igreja ele precisa estar na contracultura, eu acho que ele resolve esse dilema, pelo menos cognitivamente, né? Uhum. Sim. E aí? O que você acha? Cara, vai ser uma forma de pessoas ao nosso redor, inclusive olhando para essa prática contracultural, e aqui fazendo uma alusão aí a Paulo, né? Sede meus imitadores, né? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, de inspirarmos outros ao nosso redor a também vem com a gente, né? Dá para ser diferente, dá para ser uma comunidade diferente, é possível sermos famílias diferentes daquilo que essa cultura nos pressiona a ser, né? Então, quer dizer, é tão contracultural que a gente começa a praticar e outros em volta olham e dizem e percebem o seguinte: caramba, não é fácil, mas é possível. Né? É possível resistir a toda essa pressa, a todo esse imediatismo, a toda essa superficialidade, cultivando esse relacionamento com Deus, sendo fiel à Escritura, se relacionando com outros que também querem o mesmo objetivo. Né? E aí você abre a porta, né, para amizades, para o bom discipulado, para o bom relacionamento de fraternidade, para o bom relacionamento em casa, porque tudo isso começa a ter raízes, né? Você sai da superficialidade, a sua fidelidade vamos dizer assim, o guia para tudo isso, e você vai alcançando, por exemplo, a habilidade, a gente precisa construir isso, né? Vai alcançando a habilidade para resistir a essas pressões do nosso tempo, da hipermodernidade. E aí a gente vai conseguir fazer o que Paulo diz: vocês têm que ter paciência. Romanos 8 fala de paciência, da esperança, né? A gente precisa ter paciência. Talvez a gente não consiga ser um Jó da vida, mas um bom crente a gente pode conseguir ser, né? A gente vai alcançar, por causa da fidelidade, ser testemunha eficaz do que Deus fez em nós e que pode fazer nos outros. Né? E com isso a gente pode também disseminar a bondade de Deus, né? Sim. Né? Sim. A gente está indo para o final, né, Alan? É. Esse nosso bate-papo. Sim. E, quer dizer, então, a conclusão que a gente chega é essa: ser fiel a Deus, não é? A Cristo, nessa cultura de superficialidade, é cultivar essa raiz a partir do Evangelho, da palavra de Deus e dos desdobramentos dessa palavra. Isso. O mundo quer que a gente viva na superfície. Ele não quer que a gente se aprofunde, né? É o famoso crente meia boca. Ele fica por ali, ele acha que se bater o ponto dele indo à igreja uma vez por semana, tal, tá tudo bem. Isso é superficialidade. O que nós precisamos é de profundidade. Aí a nossa fidelidade começa a ser bem estruturada e aparece. E a gente pode também
testificar disso e ajudar outros também. A gente só consegue ajudar. Isso é que nem o avião, né? Tá lá nas instruções dos comissários no começo do avião. Olha, se você tiver necessidade, primeiro você põe a máscara de oxigênio, depois você ajuda alguém que precise perto. Vamos cuidar da nossa vida primeiro, vamos ser fiéis a Deus primeiro, vamos ser profundos primeiro, aí a gente consegue ajudar os outros, né? E na figura da raiz, para a gente caminhar aqui nessa conclusão, essa profundidade ela não vai ser vista. É verdade. Mas Está embaixo da terra. Está embaixo da terra, mas é percebida. É verdade. Não é visto, mas é percebido. Então essa profundidade com Deus, com a sua palavra e com a vida comunitária a partir dele, ela pode até não ser vista. Eu acho que não deve ser vista, mas ela deve ser percebida. E a gente percebe ou não. Então, não se iluda se você vive uma vida superficial, mas tenta mostrar que é profundo. A gente percebe. É legal isso aí. As pessoas percebem o que é profundo e as pessoas percebem o que é raso. Sim. Mesmo sem ver. Mesmo sem ver. Beleza. É isso. Tá joia. Um abraço então para todo mundo. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo podcast. Até mais, Alan. Até mais.